Olá, hoje vamos para o dia 17 do nosso devocional. O tema de hoje é cuidado com a ofensa. A palavra base que a gente vai usar para reflexão hoje está lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 ao 11. Vou ler para você. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: Encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se por 2 vezes. Agora eu vou trazer reflexão para você. Há algum tempo, assisti uma série de pregações do pastor John Bevere no YouTube, em que ele nos apresenta a ofensa como a maior isca de Satanás para a nossa vida. Ele mostra em inúmeras passagens bíblicas as consequências de um coração ofendido. Veja na passagem deste capítulo. Saul era o primeiro rei ungido por Deus para Israel, um homem que agradava a Deus, mas que pela inveja, que é uma manifestação de orgulho, pela inveja do sucesso de Davi, estava fazendo, pela inveja do sucesso que Davi estava fazendo no meio do seu povo, encheu o seu coração de ofensa. E observe com atenção quando o texto diz que, por causa da ofensa de Saul, Deus mandou um espírito maligno se apossar dele, que entra em surto emocional. Saul passou o resto do seu reinado agindo de maneira disfuncional em busca de matar Davi, pela ofensa do seu coração invejoso. Saul jogou fora o seu propósito dado por Deus de governar o seu povo. A ofensa traz à tona o pior que existe em nós. A ofensa é uma brecha espiritual para que espíritos malignos se apossem das nossas emoções e roubem nosso propósito de vida. Depois que entendi o tamanho da ameaça que a ofensa gera, passei a vigiar meu coração. Mas preciso que você saiba que no primeiro momento, quando eu assisti ao estudo, pensei comigo: não tenho ofensas guardadas no meu coração, não tenho mágoas de ninguém, logo isso não é uma ameaça para mim. Quanta tolice, grande tolice. Mais uma vez, o orgulho estava guiando o meu pensamento, querendo me convencer de que eu era uma mulher muito evoluída emocionalmente e muito espiritual. Afinal de contas, não tinha nenhum sentimento de ofensa guardado em mim. Mentira. A verdade é que todos nós, em algum momento, dependendo da circunstância ou das pessoas, nos sentimos de alguma maneira ofendidos. E sabe o que mais nos ofende? Nossos vícios emocionais. Você sabe quais são os seus vícios mais fortes emocionais? Basta observar que tipo de situação suscita seus piores sentimentos e comportamentos. Que circunstâncias o ferem, o magoam? Quais sentimentos inundam o seu coração nessas circunstâncias? Esses são os seus vícios emocionais. Durante a infância, eu recebi muitas críticas, palavras de invalidação, e algumas vezes isso acontecia na frente de outras pessoas. Além de me sentir criticada, eu me sentia humilhada. E como quase toda criança que convive com a crítica, eu tinha uma grande necessidade de conquistar a aprovação dos meus pais e me sentir amada. Mas sempre que eu era invalidada ou criticada publicamente, além de me sentir sem valor e humilhada, eu me sentia injustiçada, como se todo o meu esforço para ser uma boa filha fosse em vão. Eu cresci e dei um jeito de me casar com um homem que sempre que eu errava, me fazia sentir da mesma maneira, como eu me senti tantas vezes na minha infância. A responsabilidade por isso era do meu esposo? Claro que não. Eu que sempre dava um jeito de errar, de irritá-lo, provocá-lo, até que ele nutrisse o meu vício em ser criticada, de me sentir humilhada e injustiçada. Parece loucura, mas nossas emoções funcionam assim.
A neurociência prova que no nosso cérebro, os vícios emocionais têm o mesmo efeito, chave e fechadura, que os vícios químicos, como álcool e entorpecentes. A verdade é que todos nós, invariavelmente, passamos por experiências ruins, umas pessoas mais e outras pessoas menos. E em todas essas experiências, a nossa criança associa um sentimento e um significado. Talvez você tenha se sentido desamado, abandonado, injustiçado, humilhado, comparado, traído, desonrado, desrespeitado, rejeitado. A rejeição é a porta de entrada para o orgulho, e a ofensa é uma fonte de manifestação do orgulho. Entendeu como funciona? Então, aqui ela traz, né, nessa reflexão de hoje, a questão, né, da gente prestar atenção realmente na ofensa, né? Da gente realmente guardar o nosso coração, de quando acontecer alguma coisa, a gente não falar assim, ah, poxa, mas não, não foi nada, não senti nada, não, isso aí nem vai mudar na minha vida, isso aí não vai interferir em nada na minha vida. Então, assim, a gente precisa ter cuidado e ver realmente, examinar o nosso coração, ver se a gente sentiu alguma coisa ruim e já na hora que aconteceu, já orar em relação a isso, sabe? Ou, sei lá, procurar um banheiro, ou em pensamento mesmo ali, falar, Deus, me ajuda a guardar o meu coração para que não entre nenhum sentimento de ofensa dentro do meu coração, para que eu consiga ter o meu coração realmente guardado, blindado, porque senão, se a ofensa entrar, a ofensa é uma brecha para que espíritos malignos hajam, né, dentro da nossa vida. E o que mais nos ofende, né? Geralmente são os nossos vícios emocionais. O que é vício emocional? Um vício emocional são todos aqueles comportamentos, pensamentos, sentimentos que são ruins, que são negativos, que você sentiu lá na infância, você sentiu lá, ou seja, ou foi uma vez só, sob forte impacto emocional, aconteceu alguma situação, algum desses tipos de memórias em que você se sentiu rejeitado, não amado, comparado com alguém, humilhado, abandonado, enfim, todas essas experiências que eu falei aqui agora, que ela traz, são experiências de rejeição. E aí o que acontece? Para todas essas experiências de rejeição, a gente, né, traz, depois que a gente viveu essa experiência de rejeição, a gente traz a capa ali do orgulho, né? E o que faz a gente se manter no orgulho, com um comportamento orgulhoso? É justamente esses vícios emocionais. Então, quando a gente passa por essas experiências ruins, seja sob forte impacto emocional, ou seja, experiências que a gente viveu de forma repetida, a gente passou por aquilo ali. Então, por exemplo, de forma repetida foi criticado, se sentiu humilhado, se sentiu injustiçado. Todos os sentimentos que a gente tem nesse momento, todas as experiências que a gente vive, a gente traz sentimentos e traz um significado. Esses sentimentos, eles são como moléculas de emoção e eles são recheados de elementos químicos. Então, são hormônios, neurohormônios. E o que acontece? É nisso que o cérebro se vicia. O cérebro, ele se vicia, por exemplo, no álcool ou em alguma droga, é pela química que aquilo ali é gerado no cérebro dela. Quando ela está sob efeito daquilo, é gerada uma química dentro do cérebro dela. E é essa química que vicia. Só que, da mesma forma que o nosso cérebro se vicia nas químicas geradas por drogas, geradas por bebida alcoólica, ele também se vicia nas químicas geradas nos sentimentos. Então, por exemplo, assim como tem os sentimentos bons, ocitocina, serotonina, que são os hormônios do amor, do bem-estar, da felicidade, que a gente, por exemplo, quando recebe um abraço, por exemplo, o nosso próprio organismo ali, né, de maneira inconsciente, a gente não tem o controle sobre isso, ele gera ali esses hormônios, esses neurohormônios dentro de nós. E da mesma forma que tem esses hormônios positivos, tem os hormônios ruins também, o cortisol, enfim, hormônios ruins, que são gerados a partir de estresse. O nosso organismo, ele se vicia
nessa química ruim. E assim como uma pessoa que é viciada numa droga, viciada numa bebida, ela vai procurar, ela vai criar uma dependência daquilo, daquele mesmo sentimento ali, de sentir aquela química de novo. E como esse cérebro, ele tem essa dependência, ele desenvolveu essa dependência, a pessoa vai buscar alimentar esse vício. Quando é um vício em bebida, por exemplo, a pessoa vai, compra a bebida e toma. Quando é um vício emocional, a pessoa vai se conectar com outras pessoas, ela vai dar um jeito, inconscientemente, de se conectar com uma outra pessoa que alimente aquele vício que ela tem. Só que entenda, as pessoas que alimentam o seu vício hoje, na sua fase adulta, elas não são as responsáveis por isso. Elas são outras pessoas viciadas também. Ou seja, os vícios, eles vêm lá da infância, eles não vêm de agora. Então, o seu vício, por exemplo, não surgiu agora que você está com seu marido, não surgiu quando você teve os seus filhos, não surgiu quando você conheceu aquela pessoa lá que pega no seu pé lá no seu trabalho. Não, é algo que já estava dentro de você, que talvez esteja se manifestando agora. Por quê? Porque você dá um jeito inconscientemente de se conectar com aquela pessoa, que você precisa alimentar esse vício. Por isso que ela fala que é como se fosse chave e fechadura. Um encaixa no outro. Uma pessoa é viciada em criticar e a outra é viciada em ser criticada. É como se fosse a bebida e o copo. Tem outros tipos de vício também, tá? Vício em ser humilhado e em humilhar, vício em ser injustiçado e sofrer injustiça, encontrar com uma pessoa que te faça uma injustiça, vício em ser traído, abandonado, e vício em abandonar, em trair. Então, cada pessoa, pelas experiências que ela viveu ali na infância, ou ela vai ser, por exemplo, essa pessoa ativa, ou ela vai ser passiva. Mas existem esses vícios emocionais. Então, olha lá para sua infância. Ela traz aqui um exercício para que a gente faça. Não sei se você está fazendo os exercícios direitinho que eu estou colocando, mas eles são muito importantes, porque são através dos exercícios, quando você está pensando ali, quando você está escrevendo ali, que o Espírito Santo vai te revelando, que ele vai trazendo a sua mente, a sua memória. É dessa maneira que você vai ter uma consciência maior, e quando você tem a consciência, você pode cortar essas coisas da sua vida. Você pode começar a banir, a falar, não, isso aqui eu entendi de onde veio, mas eu não quero mais isso, não faz mais parte da vida que eu quero viver, que eu decidi viver agora, sou uma nova criatura, isso aqui eu não aceito mais. Mas como que você vai fazer isso se você não tiver consciência? Então, faça os exercícios que eu estou colocando, não sei se você está fazendo ou não, mas é importante que você faça, porque a fé sem obras é morta. Esses exercícios nada mais é do que você conseguir colocar em prática a palavra que você está aprendendo. Então, assim, faz o exercício que você vai entender com certeza. Eu creio que o Espírito Santo está guiando também, está trazendo revelações, está trazendo entendimento para cada uma que tem feito esse devocional, assim como ele tem trazido para mim. Então, faça esse exercício. Por que é importante? Porque esses vícios emocionais, qual que é a única forma de você se livrar deles? Primeiro, tendo consciência, porque quando você tem consciência, você consegue ligar o seu radar, sabe? Você já fica assim ligado. Aconteceu alguma situação que você sabe que vai cutucar ali um vício seu, você tem ali a liberdade, né? Você tem a condição de falar, opa, não. Esse vício emocional é um vício meu, não tem nada a ver com a outra pessoa, não vou ficar ofendida com ela, mas por mais que seja um vício que se desenvolveu em mim, eu não aceito mais, faz parte do meu passado, eu perdoo aquelas pessoas que né, foram as pessoas usadas ali para gerar acabou gerando esses vícios em mim, né, as pessoas em que eu vivi essas experiências, eu perdoo essas pessoas, eu não aceito mais, não quero mais. E aí, o que você faz? Você entende isso, você entende que é um vício, você entende que a outra pessoa ela está ali agindo de maneira inconsciente, né? Não sabe o que está fazendo. Aí você pode perdoar o que aconteceu no passado e você pode cortar. Você pode, opa, não vou ficar ofendida, não vou ficar magoada, eu vou responder com amor para a pessoa. E se eu sentir alguma coisa dentro do meu coração, porque claro que não é de uma
hora para outra, né? Você vai sentir alguma coisa, até que você vai se curando, né? Até que você vai se libertando. É igual no início de um processo, por exemplo, de se livrar do alcoolismo, né? Você vai ter um ímpeto ali, né? Você vai sentir o desejo de pegar, né? De tomar, de consumir. Mas você vai ali tendo a consciência e cada vez que você for falando não, 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 e você for respondendo com amor, ao invés de você responder com ofensa, responda com amor, ou não responda nada, se afasta, ora, vai num lugar, ora, ou em pensamento mesmo, ora, Deus, me ajuda a guardar o meu coração, me ajuda a guardar o meu coração. Eu sei que a pessoa não sabe o que ela está fazendo, eu não quero mais esse tipo de sentimento dentro de mim, eu não quero mais alimentar isso. E aí você vai orando e Deus vai libertando, certo? Então, assim, eu precisava trazer, né? Eu senti que eu precisava trazer essa explicação hoje. E se você quer entender melhor também sobre essa questão de vício emocional, no nosso próximo encontro do Identidade Restaurada, do nosso encontro de mulheres, que é toda a última sexta-feira, o próximo agora vai ser na sexta-feira, dia 25, se eu não me engano, tá? Aí você vai lá, vai no encontro, é dia 25 mesmo. Aí você vai no encontro, vai no nosso encontro, porque essa parte de vício emocional eu vou falar no próximo encontro, certo? Então, eu te encontro lá pessoalmente e amanhã aqui, se Deus quiser. Um abraço.